Capítulo 6. Estrategista em apuros. Mao Mao suspirou enquanto lavava roupa sob o sol escaldante. Aquilo era um verdadeiro tormento. Não pela lavagem em si, mas pela enrascada em que se metera desde que resolvera o enigma proposto por Aileen. Durante toda a manhã, Yao e Enhen lhe lançaram olhares atravessados, vigiando cada movimento para garantir que ela não as entregasse. Eu também estou nessa, sabe? Isso explicava por que Enhen estava colada a ela, com o balde bem ao lado do seu. Mao Mao trabalhava diligentemente em algumas ataduras, e como ela havia sido cautelosa e preparado a polpa de fruta-sabão com antecedência, as faixas estavam ficando impecavelmente limpas sob seus cuidados. Depois de lavadas, as ataduras ainda seriam fervidas. Sangue podia conter toxinas, então entrar em contato com o sangue de outra pessoa ou ingeri-lo podia espalhar infecções. Sem falar nas doenças sexualmente transmissíveis, cujos estragos Mao Mao conhecia bem demais. Yao tinha saído com os médicos-chefes. Eles iriam ensiná-la a comprar medicamentos. Eu queria ter ido, pensou Mao Mao, mas tinham deixado ela para trás, junto com Enhen, que achava que Mao Mao não deveria ficar sozinha. Era terrivelmente entediante. Tão entediante que não demorou muito para que ela começasse a descontar seu tédio em sua companheira. Pensei que lavar roupa era trabalho de criadas, disse ela. Eu nunca disse uma coisa dessas, retrucou Enhen, e era verdade. Quem havia dito isso foram aquelas damas da corte, que já foram dispensadas. Mao Mao se perguntou como será que elas estariam se virando ultimamente. Como nem Yao nem Enhen pareciam particularmente abaladas com a partida delas, dava a impressão de que aquelas mulheres não passavam de aproveitadoras tentando bajular Yao ao saberem de sua origem familiar. Para azar delas, Yao não era gentil o bastante para se arriscar por bajuladoras tão oportunistas. Eu queria ter ido às compras, resmungou Mao Mao. Eu também, disse Enhen. Aliás, podiam ter levado só você, para mim estava ótimo também. Em outras palavras, ela só queria ficar com Yao. No fim das contas, nenhuma das duas estava exatamente satisfeita, então Mao Mao decidiu parar de reclamar. Elas estavam apenas torcendo as ataduras já lavadas e colocando-as em um balde, quando várias pessoas entraram correndo no consultório médico. Mao Mao apertou os olhos, tentando ver o que estava acontecendo, e viu que traziam alguém em uma maca. Um ferido? Perguntou Mao Mao, enquanto ela e Enhen voltavam para a sala, carregando os baldes. Com os médicos de verdade fora fazendo compras, o médico aprendiz era o único tomando conta do lugar, então acharam melhor voltar e ver o que estava acontecendo. O médico aprendiz estava em pânico, sem saber o que fazer. Dada a proximidade com o acampamento militar, homens feridos não eram nada incomuns ali, e até ele já deveria estar mais do que acostumado àquilo. Quando Mao Mao abriu caminho entre a aglomeração e viu quem jazia na maca, porém, não conseguiu conter um desgostoso "af". Quem mais poderia ser senão aquela aberração de monóculo, estirado na maca e se contorcendo de dor? Disseram que ele foi envenenado, contou o aprendiz, com o rosto pálido. Inacreditável. Relutantemente, Mao Mao deu uma olhada no excêntrico estrategista. Ele estava pálido e tremendo, enquanto apertava a barriga. E até aí tudo bem, até que eu não consigo segurar. Diante disso, nem é preciso dizer que os carregadores da maca se empalideceram, e então o ergueram às pressas e correram com ele até o banheiro. Vamos nos abster de especificar por qual extremidade o negócio saiu. As crises vieram em ondas por mais ou menos 1 hora ou algo assim, até que o estado do estrategista finalmente se estabilizou. Expelir tanto líquido o deixara desidratado. Então Mao Mao e os outros lhe deram água com um pouco de sal e açúcar misturados, para facilitar a absorção. Só para constar, foi o aprendiz quem administrou a bebida. Mao Mao apenas ficou observando.
Ela sabia que poderia ter sido ainda mais fácil para ele beber se tivessem misturado um pouco de suco, mas não se sentia na obrigação de ir tão longe. Pelo menos, ele conseguiu manter a água no estômago. Manter-se hidratado era fundamental quando se trata de vômitos e diarreia. Quando as coisas finalmente se acalmaram um pouco, Mao Mao pegou uma panela, com a intenção de ferver as ataduras limpas, mas foi interrompida por Lahan, que entrou correndo. "Recebi a notícia de que meu honrado pai desmaiou", disse ele. Mao Mao só apontou para o quarto onde a aberração dormia. A multidão de subordinados tinha se reduzido a apenas um, deixado para vigiá-lo, e o aprendiz fora chamar os médicos de volta. Mao Mao não culpava o rapaz por estar um pouco desnorteado, mas ela não achava que tivesse sido uma grande ideia deixar a supervisão do importantíssimo gabinete médico nas mãos de duas damas da corte. Em lançou um olhar curioso para Mao Mao enquanto despejava a água na panela. "Você o conhece?" "Infelizmente. Você também parece ter algum tipo de conexão com o grande comandante Khan. Posso perguntar?" "Sem parentesco." Mao Mao começou a preparar o fogo de forma incisiva. "Se você não quiser falar sobre isso, tudo bem", disse Em, mas havia algo em sua voz. Ela estava perguntando, embora provavelmente já tivesse investigado por conta própria. "Isso é tudo culpa daquele velho desgraçado", pensou Mao Mao. Seria muito mais fácil fingir que não o conhecia se ele não vivesse rondando o local de trabalho delas. Lahan voltou da enfermaria quando as ataduras já ferviam direitinho. "Não estou vendo meu tio-avô. Ele saiu para fazer compras hoje. Provavelmente só volta daqui a algumas horas. E acho que o restante dos médicos está em um dos outros consultórios." Por mais excêntrico que fosse o estrategista, ele ainda era uma figura bem importante, e talvez seria melhor manter sua indisposição em sigilo. No entanto, apesar de seu estado deplorável, provavelmente o haviam trazido ali na esperança de achar o velho de Mao Mao, Loumen. "Eles disseram algo sobre ele ter sido envenenado", arriscou Em, enquanto Lahan permanecia de braços cruzados. Mao Mao percebeu como era incomum vê-la tomando a iniciativa daquela forma. "Sim, é verdade", disse Lahan. "Mas meu honrado pai não é qualquer um. Quem poderia ter conseguido envenená-lo?" "Com certeza não faltam pessoas com rancor contra ele", respondeu Mao Mao, num tom relativamente polido. Ela até poderia falar de modo mais informal com Lahan, mas com Em ali, decidiu medir as palavras. De qualquer forma, quando alguém ascende tão alto quanto o estrategista, e o faz em parte depondo o próprio pai, era natural que acumulasse tantos inimigos quanto estrelas no céu. "Meu pai é um excelente juiz de caráter, se nada mais. Não acredito que ele manteria por perto alguém que fosse capaz de envenená-lo." "Concordo com você. Tire dele a capacidade de julgar as pessoas, e o que sobra é só um velho fedorento", disse Mao Mao. "Que grosseria! Ele sabe jogar Go e Shogi, sabia?" "Vocês dois são absolutamente terríveis", disse Em calmamente, mexendo o conteúdo da panela com um par de hashis. Ela era bonita o suficiente para que Lahan claramente achasse que valia a pena conversar com ela. Pelo brilho dos seus óculos, era quase possível vê-lo transformando o corpo dela em uma série de números. Seu olhar estava se tornando perigosamente pervertido, então Mao Mao lhe deu um belo tapa na cabeça. "Peço desculpas se minha pergunta soa invasiva vinda de uma estranha, mas para referência futura, poderia me dizer com que exatamente ele foi envenenado?" perguntou Em. "Boa pergunta", respondeu Mao Mao. "Todo mundo está usando o termo veneno, mas será que não foi simplesmente comida estragada? Ele não andou comendo algo que achou no chão por acaso?" "Eu tenho um guarda vigiando o tempo todo para garantir que ele não faça isso", disse Lahan orgulhosamente. "Você tem?" pensou Mao Mao. Com licença."
Ao ouvirem a voz, eles se viraram e encontraram um soldado que estava de guarda junto ao estrategista excêntrico. Ele era bem magro e parecia um tanto tímido. Rickson era mais do tipo galã, Mau Mau recordou. Ser assessor do estrategista era uma boa posição militar, mas sem dúvida envolvia muita burocracia. Agora que pensava nisso, percebeu que mal tinha visto Rickson recentemente. Teria ele sido afastado do estrategista? Eu anotei o que vocês pediram, disse o soldado. Ele lhes entregou um pedaço de papel surrado, com alguns caracteres borrados e indistintos. Ali estava escrito que o excêntrico andara fazendo e o que havia comido nos últimos dias. Vejamos. Imediatamente antes do incidente, ele estava... Bem, sinto pena do príncipe da lua. Parece que meu honrado pai estava incomodando-o novamente, disse Laham. Em outras palavras, pouco antes de passar mal, o esquisitão estava importunando Jinchi. Às vezes parecia que aquela aberração nem tinha um trabalho de verdade, exceto quando parecia que tinha. Ocasionalmente ele colocava seu selo em algum documento importante, ou então tomava uma decisão rápida sobre as tropas. Ele talvez fosse útil se uma guerra estourasse, mas em tempos de paz era menos útil do que uma lanterna ao meio-dia. E, como se não bastasse ser um inútil, ainda fazia questão de sair e incomodar todo mundo. Aqui diz que ele comeu um bolo lunar e bebeu um pouco de suco, e que ofereceu o bolo lunar ao príncipe da lua. Também diz que ele ficou irritado por não terem lhe oferecido chá. Isso mesmo, o príncipe estava tão encantador como sempre, se me permite dizer, respondeu o assessor do estrategista, com os olhos brilhando ao lembré. Mais uma vítima de Jinchi. De qualquer forma, alguém até poderia tentar envenenar Jinchi, mas Mau Mau duvidava que Jinchi tentasse envenenar outra pessoa. Mau Mau, de quanto veneno você acha que podemos estar falando aqui? Perguntou Laham. Não há uma resposta certa para isso. Depende muito do tipo de veneno. Além disso, com alguns tipos, a vítima pode até parecer melhorar, só para depois os efeitos voltarem e causarem a morte. Ela lançou um olhar na direção da enfermaria. O rosto do assessor ficou pálido. Embora eu ache que ele vai ficar bem, acrescentou ela. Sua habilidade de confortar a família da pessoa em fase terminal deixa muito a desejar, rosnou Laham. Ele colocou o papel sobre a mesa. Antes de visitar Jinchi, o estrategista aparentemente estava relaxando em um pavilhão ao ar livre nos jardins do palácio. Com a brisa fresca e o rio correndo ali perto, era, ao que tudo indicava, um de seus lugares favoritos. Ele tinha levado um lanche, um pãozinho cozido no vapor, do qual se alimentara. Desperdício de imposto imprestável, resmungou Mau Mau. Talvez este seja um bom momento para não dizer tudo o que pensamos, advertiu Enhen, embora, em particular, Mau Mau tivesse certeza de que ela concordava. O esquisitão chegara 30 minutos atrasado para o trabalho de manhã, o tipo de privilégio concedido apenas aos chefes. No café da manhã, comera mingau de arroz com batata doce misturada e um bolo lunar. É tudo doce, comentou Enhen. Ele vai acabar com diabetes, disse Mau Mau. Meu honrado tio-avô disse a mesma coisa a ele, respondeu Laham. A propósito, Mau Mau, alguma ideia? Ele observava atentamente. Normalmente teria recorrido ao pai dela, mas como ele não estava ali, Laham não tinha outra opção senão Mau Mau. Sem dúvida, uma tentativa de envenenamento contra um oficial militar era um caso que queriam resolver o mais rápido possível. Se ainda houver algo da comida que ele estava comendo, talvez eu consiga descobrir alguma coisa, disse ela. Receio que não, ele comeu tudo. O assessor mais uma vez se manifestou timidamente. Ainda restam alguns goles do suco que ele estava bebendo. Pode trazer aqui? Agora mesmo? Pediu Mau Mau. Sim, senhora. O assessor saiu da sala, mas logo voltou. Levou exatamente o mesmo tempo que as ataduras fervidas levaram para secar. Aqui está, disse ele. Ele entregou a ela um recipiente de vidro com uma rolha de madeira, cerca de 1/3 cheio de um líquido pálido.
Pela coloração, parecia suco de uva, provavelmente diluído em água para ficar mais fácil de beber. É bem grande, observou Enhen, olhando o recipiente com interesse. Não devia ser fácil carregá-lo o tempo todo, mas como o esquisitão sempre bebia suco em vez de água ou chá, provavelmente precisava disso. Não acredito que esteja envenenado, disse o assessor. O que te faz dizer isso? Perguntou Mau Mau. Porque eu também bebi um pouco. Além disso, acho que seria extremamente difícil colocar veneno num recipiente que nunca sai do lado dele. Então acho que podemos descartar isso, disse Lahan, pegando a garrafa e colocando-a sobre a mesa. É bonita, não é? Comentou Enhen. Não tanto quanto você, respondeu Lahan com voz de seda. Idiota com cara de ábaco. Ele próprio não era nenhum galã, mas nunca perdia a chance de dar em cima de uma garota bonita. Enhen limitou-se a dizer: obrigada, e sorriu com cortesia. Puramente profissional. Era óbvio que ela não tinha o menor interesse no pequeno homem de cabelos desgrenhados. Mau Mau, por sua vez, examinava a garrafa de vidro, observando o líquido em seu interior. Inclinou a cabeça. Isto aqui é realmente uma peça impressionante. Concordo, senhora. Creio que o mestre Rikusson a deu a ele. Ele gostava bastante dela. Falando no mestre Rikusson, não tenho visto ultimamente. O que aconteceu com ele? Era a oportunidade perfeita para fazer a pergunta que vinha martelando em sua mente. Ele foi para a capital ocidental. Esta garrafa foi um presente de despedida dele para o estrategista. Eu sou seu sucessor e, devo dizer, ele deixou um grande legado para manter. O assessor inclinou a cabeça. Você não sabia? Perguntou Lahan. Certamente que não. Ela e Rikusson estiveram na capital ocidental recentemente. E agora ele tinha voltado para lá? Com a vinda do mestre Gyokuen para a capital, ele solicitou que alguém com conhecimento sobre os assuntos das regiões centrais fosse enviado ao oeste em seu lugar. O mestre Rikusson foi cumprir esse pedido, explicou o assessor. Gyokuen, o pai da imperatriz Gyokuyou. E sendo ele o pai da imperatriz, era natural que viesse para a capital imperial. Mau Mau achou que tudo parecera um pouco repentino, mas então se lembrou de ter ouvido que o filho da imperatriz Gyokuyou, ou seja, o neto de Gyokuen, e, se tudo continuasse como estava, o futuro imperador, seria apresentado formalmente em breve. A apresentação do príncipe herdeiro seria um evento luxuoso, contando inclusive com a presença de figuras importantes de outras nações. Então, Gyokuen dificilmente poderia deixar de comparecer, mesmo sendo a pessoa mais poderosa da capital ocidental, e mesmo que fosse uma viagem excessivamente longa. Ele insistiu, e receio que não estávamos em posição de recusar, disse Lahan. E ele era tão útil. Lahan conhecia bem Rikusson e estava claramente abatido com sua perda. O ex-assessor do estrategista era capaz de memorizar qualquer rosto que visse uma única vez, o que certamente fazia dele um excelente contraponto ao próprio esquisitão, que mal conseguia distinguir um rosto do outro. Enhen provavelmente não acompanhava nem metade da conversa, mas ainda assim ouvia, sem demonstrar muito interesse. Parecia ter potencial para ser uma excelente dama de companhia, pois sabia quando se manter discreta. No entanto, era justamente essa discrição que a tornava intimidadora, pois era impossível saber o quanto ela realmente entendia e absorvia do que estava sendo dito ali. Certo, vamos voltar ao assunto principal, sobre quem envenenou o estrategista, disse Lahan. Isso eu já descobri, respondeu Mau Mau distraidamente, ainda com os olhos na garrafa. O quê? Exclamaram os outros três ao mesmo tempo. Então quem foi, afinal? Exigiu Lahan, ajustando os óculos no rosto. O próprio excêntrico, respondeu Mau Mau. Ela deu um leve peteleco na garrafa com a ponta do dedo. Soou um tilintar delicado e o suco lá dentro ondulou. Você perdeu o juízo? Posso afirmar com certeza que meu honrado pai jamais seria capaz de cometer suicídio, mesmo que ele costume levar os outros a isso. Que horror!
comentou Enhen. Seja como for, foi ele mesmo quem colocou isso aqui, bem no meio deste suco. Espera um pouco, não parecia haver nada dentro. Ele colocou alguma coisa aí quando eu não estava olhando? Perguntou o assessor. Ele colocou sim, e fez isso bem diante dos seus olhos. Mao Mao apontou para a boca da garrafa, fechada com a rolha de madeira. Uma pergunta. Eu sei que ele sempre carrega o suco consigo, mas ele costuma usar um copo também? Não, ele bebe direto da garrafa. Você fez o mesmo? Bebeu direto dela? Absolutamente não. Quando o escoltei de volta à mansão ontem à noite, compramos o suco no caminho. Foi nessa hora que ele me deu um pouco. Era comum as pessoas comprarem bebidas usando seus próprios recipientes. O estrategista provavelmente levou sua garrafa vazia e depois voltou com ela cheia de suco. Então vocês compraram isso ontem, correto? Sim, isso mesmo. Agora ela tinha certeza. O estrategista havia se envenenado. E então, que tipo de veneno ele usou? Se isso é sua ideia de piada, então deixe seu querido irmão mais velho informá-la de que isso foi longe demais, disse Lahan. Quem é meu irmão mais velho? Rosnou Mao Mao, esquecendo-se momentaneamente das formalidades. Ela lançou um olhar para En, que fazia uma cara de eu já sabia. Ela com certeza já tinha investigado a vida de Mao Mao a fundo. Mao Mao pigarreou e recuperou a compostura. É o mesmo veneno que todos nós carregamos conosco. Aqui, disse ela, apontando para a própria boca. Ou, mais especificamente, para o que havia dentro dela. Saliva. Saliva? Se o estrategista não estava usando um copo, então ele estava bebendo diretamente do bico da garrafa, e parte de sua saliva voltava a se misturar ao suco. O que poderia haver de venenoso na saliva? Perguntou Lahan. Sabe quando um cachorro morde sua mão e você não trata e ela incha? É a mesma coisa. A saliva canina e a humana não são idênticas, mas ambas podem ser nocivas. E, se o veneno tivesse nutrientes para se alimentar, ele se multiplicaria. Se ele fica largado em um pavilhão aberto numa noite quente, carregando esse suco para cima e para baixo sem nunca resfriá-lo, então o que estiver ali dentro vai se proliferar, até ficar forte o bastante para ser prejudicial. Aquela garrafa de vidro parecia particularmente boa em reter calor. Mao Mao certa vez usara um aquário de peixinhos dourados para concentrar a luz do sol e suspeitava que aquela garrafa pudesse produzir um efeito muito semelhante. As pessoas sabem que o peixe estraga rapidamente sem refrigeração, mas, por algum motivo, nunca imaginam que uma bebida possa estragar em menos de meio-dia. Mas estraga. E aí você acaba com... Ela gesticulou na direção do estrategista indisposto. Um problemão. Sim, um problemão. Lahan cruzou os braços, ponderando como explicaria aquilo. Não seria mais fácil dizer que ele comeu alguma coisa que achou por aí? Parece mais fácil de acreditar, disse o assessor, soando relutante, pois sua sugestão certamente não ajudaria a preservar a autoridade do estrategista. Não, quando vier à tona que o conteúdo da garrafa estava envenenado, a situação vai se explicar sozinha. Mao Mao, prove o suco para detectar o veneno. Sei que essa é a sua especialidade, disse Lahan. Nem pensar. Por que não? Normalmente você mal consegue se conter antes de provar um veneno. Porque eu não vou beber nada em que aquele velho imundo colocou a boca. Experimenta você. Lahan ficou em silêncio por um momento, com uma expressão de total compreensão. Por fim, disse: Não dava para você ser só um pouquinho mais gentil com ele? Ele ainda está de luto, sabia? Não quero que isso suba a cabeça dele, respondeu Mao Mao, seca. Todo aquele incidente tinha sido um grande pé no saco. Não muito depois, os médicos voltaram. Minha nossa, é sério isso? Perguntou o velho de Mao Mao, exasperado ao ouvir a história. En, por sua vez, parecia abatida. Yao estava ocupada preenchendo a papelada referente às compras, e ainda demoraria a voltar.
O estrategista excêntrico parecia estar bem o suficiente, então Mao Mao o mandou para casa. Mais precisamente, fizera com que o carregassem enquanto ainda dormia, para evitar que acordasse e causasse mais dor de cabeça. Pelo menos os médicos-chefes tinham voltado, mas agora ela se viu encarregada de separar e organizar os remédios que haviam comprado. Mao Mao até gostava desse trabalho, mas depois dos acontecimentos do dia estava exausta. Que dia puxado, comentou Enhen. Respondeu Mao Mao. Enhen parecia estranhamente disposta a conversar naquele dia, talvez graças à ausência de Yao. Ela era reservada por natureza e pouco expressiva, então nunca tinha realmente se aproximado de Mao Mao, que percebeu agora que Enhen não necessariamente desgostava dela. Era só que, com Yao por perto, ela provavelmente não falava muito pela mesma razão que Mao Mao não falava. Porque conversar dá muito trabalho. Na verdade, ela provavelmente era bem parecida com Mao Mao. Acho que devo me desculpar por algumas coisas que aconteceram até agora, disse Enhen, enquanto organizava alguns medicamentos em uma gaveta. Como assim? Perguntou Mao Mao. Pelo jeito como tenho agido, sei que não fui muito gentil com você. Quanto à Lady Yao, bem, só posso pedir que seja generosa com ela. Ela tinha certeza de que entraria neste trabalho como a melhor aluna, mas aqui está você. Melhor aluna? Você não soube? A pessoa que tira a melhor nota na prova recebe uma fita de cabelo de cor ligeiramente diferente. Mao Mao se lembrou de como a fita dela era de um tom mais escuro. Não, eu não sabia. Ela deixara a questão das roupas inteiramente nas mãos de Gao Shun, e, quando ele lhe trouxera uma muda, a madame estava importunando tanto que não houve tempo para explicações. Agora ela se sentia um pouco mal por isso, mas também estava surpresa. Achara que mal tinha passado no exame. Deixando de lado a parte de conhecimentos gerais, quando se trata da parte especializada, acertar até metade das questões já é considerado um bom resultado, explicou Enhen. Conhecimentos gerais? Isso se referia à história e à poesia que ela engolira tão a contragosto? Mao Mao se esforçou ao máximo para conseguir resolver aquelas questões. Como tinha se esforçado! Lady Yao jurou que acertou todas as questões gerais, então deve ter perdido para você na parte especializada. Eu também estava confiante de que minha nota era tão boa quanto a de qualquer um, então admito que, a princípio, me perguntei se você não tinha sido contratada por causa das suas conexões familiares. Então era disso que se tratava? Disse Mao Mao. Seu único arrependimento era que, se tinha se saído tão bem assim, então, talvez, pudesse ter estudado um pouco menos. Não que isso importasse agora, afinal, desde o momento em que fora vendida a velha madame, ela não teve mais escolha. Eu sou apotecária por vocação, veja bem. Sim, eu sei, você provou isso hoje, mas não acho que isso vá diminuir a frustração de Lady Yao. Mao Mao conseguia entender e não tinha necessariamente um problema com pessoas assim. Preferia muito mais isso do que se Yao tivesse tentado bajulá-la. O problema era que era fácil demais para as outras pessoas interpretarem errado tal distanciamento. Como Yao vinha da melhor família entre todas as recém-nomeadas damas da corte, as outras sentiam-se obrigadas a segui-la. Ela não é uma pessoa ruim, disse Enhen. Espero que você não guarde isso contra ela. A forma como Enhen lidava com a situação era francamente madura. Mao Mao não tinha perguntado a idade dela, mas suspeitava que fossem mais ou menos da mesma idade. Então Enhen acrescentou: Lady Yao tem apenas 15 anos. Ainda tem muito a amadurecer. Você disse 15? Isso a tornava 4 anos mais nova que Mao Mao, e ainda assim o corpo dela já era tão desenvolvido. Ela é bem desenvolvida para a idade. Mao Mao não especificou onde. Sim, eu me esforcei bastante para ajudá-la a crescer, respondeu Enhen, soando estranhamente orgulhosa. Se ela tem só 15, acho que não posso culpá-la tanto assim, pensou Mao Mao, embora suspeitasse que, se dissesse em voz alta que Yao ainda era um pouco infantil, Enhen ficaria aborrecida. Ainda restava uma questão. Enhen era claramente a dama de companhia de Yao, e, ainda assim, era muito inteligente por si só,
como evidenciado pelo fato de conhecer ao menos um pouco da língua do Oeste, algo que nem a própria Yao falava. Posso te perguntar uma coisa? Disse Mao Mao. Sim, o quê? Se eu não estivesse aqui, Lady Yao ainda assim não teria sido a primeira colocada, teria? Teria sido você. Um sorriso rígido surgiu no rosto de Yen. Enquanto guardava o próximo medicamento na gaveta, ela disse: uma coisa dessas jamais teria acontecido. Jamais, é? Colar para aumentar a própria nota era um problema, mas errar de propósito questões cujas respostas você sabia, isso nem sequer era colar. Yen era educada e cautelosa, mas Mao Mao percebeu que precisava manter-se atenta perto dela. Ela era uma jovem muito astuta. Astuta até demais.